A lição do Antigo Testamento com o profeta Elias e do Evangelho é o mesmo, né? Que aparece em todo o Evangelho. O pouco partilhado satisfaz e ainda sobra, e sobra com fartura. Uma das coisas que eu mais sofri uma vez é ver o quanto se perde das doações em situações de flagelo nas campanhas, por falta de gente para organizar, distribuir melhor, né? E às vezes... E também outra coisa que eu sofria muito é ver tanto lixo que doava, quase como descarte daquilo que tinha em casa que incomodava. E muitas vezes nas igrejas que eu trabalhei, eu falava: gente, vocês têm coragem de dar isso para quem não tem nada? Tem alguma coisa errada aí, né? Que Jesus, Filho de Deus, não usou privilégio divino para viver aqui na terra. E a nossa sociedade particularmente, corre atrás de muitos privilégios. Não sei se é por causa da nossa história sofrida na luta pela sobrevivência. Aí o bem comum vai pro brejo. E aí a gente reclama para Deus, né? A gente teria que resgatar, como diz um pastor evangélico, reevangelizar os cristãos. Ressignificar o evangelho quer dizer aprender de novo os ensinamentos de Jesus. Eu lembro que quando eu fiquei padre, quando a CNBB se organizou, um pouco antes de eu me tornar padre, a grande preocupação da igreja era reevangelizar os católicos. Hoje nós temos meios de comunicação intenso, divulgando 1000 coisas, mas eu tenho receio de que muita coisa que se consome não vai servir para nada, porque o essencial que é conhecer Jesus e conhecê-lo de fato como ser humano que viveu há 2000 anos atrás, na realidade do mundo que ele viveu, a mentalidade da época, o significado das palavras que ele disse, que a gente às vezes interpreta do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. E aí criamos 1000 equívocos e 1000 divisões entre nós. Isso é muito doloroso, né? Eu venho de uma matriz não brasileira, matriz cultural. Não estou falando da aparência biológica, não. Estou falando da matriz cultural, moral, religiosa que eu carrego. Assim como muita gente aqui não vem de uma única matriz cultural, religiosa e valores morais. E por a gente não conhecer isso, a gente acaba entrando em conflitos consigo e com os outros. Jesus era sábio, então ele sabia, conhecia os romanos, tanto que você não vai ver Jesus criticando o romano nem a sua religião. A única hora que ele pode falar alguma coisa é quando ele questiona Pilatos, mas questiona a pretensão da autoridade dele. E quando ele fala com os samaritanos também, ele não condena nem critica. Quando ele fala com a samaritana,
é para mostrar para ela os equívocos que também ela carrega, e que o verdadeiro adorador de Deus adora espírito e verdade, independente do espaço que está. Isso nós precisamos recuperar, esse respeito que Jesus trouxe. E o humano, Jesus conhece a dor de cada um. Ele não resolve os problemas das pessoas. Quando o povo vê que Jesus resolve a questão da fome, quer fazê-lo rei, ele foge para onde? Para a montanha. Montanha significa o quê? Para junto de Deus Pai. O pessoal não entendeu o significado da partilha, entendeu a facilitação da vida. E hoje também, a quantidade de drogarias que tem por aí, a gente quer combater drogas, escreve drogaria, né? É umas coisas malucas, mas eu fico olhando e falei, como é que a gente faz? Vende droga? Ah, mas não é? Ixi, mais ou menos, né? Porque é tudo droga mesmo, é elemento químico, sintetizado. Tem muita coisa que ajuda a gente, mas cria dependência e pode prejudicar mais. Não é que eu sou contra a ciência, ela tem que vir, mas tem que saber dosar. A dosagem dos nossos remédios é altíssima. Então você cura uma coisa e estraga outra. Então temos que aprender a dosagem ideal para cada pessoa. Não à toa, quem pode frequenta médico que receita remédio manipulado, dosado, qualificado para ela. Mas não é todo mundo que tem poder aquisitivo para isso. Eu, graças a Deus, tenho, não pelo poder aquisitivo, porque o médico me faz de graça. Ele se tornou um anjo para mim. Então, quando eu preciso, ele me socorre, totalmente de graça, porque o trabalho que ele faz no plano cobre. É um trabalho super qualificado, muito diferente do que habitualmente a gente vê. Então, quanta coisa a gente tem que aprender a lidar com a natureza que Deus criou. O universo infinito que é cada ser humano, não só mentalmente, emocionalmente, mas biologicamente. A gente se dá conta das maravilhas que a gente é e da parceria que precisamos para sobreviver. Só no nosso corpo, milhões de micro-organismos que defendem a nossa saúde, que é diferente de curar a enfermidade. Ser saudável é saber se cuidar bem. E a gente às vezes não sabe não, porque não sabe escutar nosso corpo, que diz assim, é melhor você não beber isso que te faz mal, é melhor não comer isso que te faz mal. Porque se tudo que Deus criou que é bom fosse para consumo, e todo bicho comesse de tudo, não teria mais vida nesse planeta. Mesmo os micro-organismos que são nossos amigos e defendem a nossa saúde. Cada bichinho tem o seu nicho de trabalho e de cuidado conosco. A gente se lembra disso? Não. A gente estuda na química que certas misturas dão explosões e a gente enfia isso no estômago. Depois que está com saúde. É complicado, né? Isso que a gente diz que é inteligente e tem conhecimento. Então, vamos olhar para Jesus, aprender com Ele. Ele é humano, é divino, é claro que é, mas a sua humanidade, o jeito dele ser gente que é divino, a maneira como ele enfrenta a barbárie humana, a ignorância humana, o absurdo das coisas humanas, esse jeito de enfrentar para mostrar o equívoco sem nos destruir, isso é divino. Não à toa é um romano
centurião que vai dizer na hora que Jesus expira e morre: este homem era verdadeiramente Filho de Deus. Na hora que ele morre. E naquele momento muita gente se converteu, porque viram, reconheceram o equívoco da maneira como Jesus entrega a vida. A vida, por mais sagrada e boa que seja, ela não pode ser usada avarentamente, egoístamente. Então, Jesus quer nos ensinar isso, curar nossas feridas, que busca segurança em coisa que não dá segurança, que busca controlar coisa que não depende de mim, que busca certezas que acabam na hora da morte. Ele quer nos ensinar isso, mas eu preciso conhecer Jesus. Cada texto do Evangelho, cada modo dele fazer as coisas, cada modo dele pensar e agir, ele interpretar o acontecimento. Como é que ele interpreta? E no Evangelho, diz que Maria guardava no coração, no silêncio. Isso significa o quê? Que ela meditava para poder entender o alcance das coisas que aconteceu com ela e com seu filho Jesus. Ninguém nasce pronto, ninguém vem com bula de laboratório, é um aprendizado constante. Deus nos fez para buscar, para sonhar, para desejar, para se emocionar, para pensar. Não é proibido nem pecado, o problema é o que a gente faz com isso. Sabe conduzir, sabe interpretar, sem carimbar, condenando os outros. É o grande desafio nosso. Não é julgar ou não julgar, é carimbar condenando. É fazer um julgamento final numa pessoa que está num processo de transformação. Esse é o nosso desafio. Como quem acredita em Jesus, esse homem que é Deus, esse Deus que é um ser humano, que veio nos ajudar a entender o ser humano. E às vezes a gente só fica em cima de regrinha e querendo arrancar o joio e acabamos destruindo o trigo. Um trigo que poderia produzir 100% acaba sem alimentar. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a conhecer. Vamos segui-lo para conhecer. Regra importante, é claro que é. Precisa na convivência. Mas se eu transformo ele, tirando Jesus do foco, ele lasca-nos. Estamos ralados, mal pago. Né? Então, vamos nos colocar de pé diante do ressuscitado. Ele está aqui já conosco desde o início. Ele pede de nós um coração aberto, uma mente aberta. E com a medida que a gente condena os outros, acaba se condenando. Está lá o Pai Nosso: perdoai-nos, assim como perdoamos. Deus é extremamente generoso. Jesus manso e humilde de coração. Faze o nosso coração semelhante ao vosso,